Bom dia pessoal, me chamo José Vitor, fiquei encarregado de apresentar a seguinte temática, diagrama de Scheffler e suas múltiplas possibilidades e resolução de casos propostos. Essa temática faz parte da disciplina de Processo Metalúrgico de Fabricação do curso de Engenharia Mecânica da UFCG e é lecionada pelo professor Leonardo Domingos Pereira. Né? Nessa primeira parte do slide, eu trouxe duas imagens, uma do diagrama de Scheffler, onde o mesmo vai prever e predizer várias características e propriedades e defeitos dessa região aqui, da poça de fusão, e principalmente dessa zona fundida, que é a zona ZF, né? Do metal de solda, né? Do metal de solda. O mesmo ele vai nortear várias análises e também decisões interessantes quando a gente estiver tratando de metal de base e metal de adição. Em relação ao sumário, a gente vai ter dois tópicos que são bastante interessantes. Um primeiro vai ser a apresentação do diagrama de Scheffler e o segundo vai ser as resoluções de casos apresentados. Né? E por fim a gente apresenta a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação. O diagrama de Scheffler tem como definição que ele é uma ferramenta amplamente utilizada para prever a microestrutura formada durante a soldagem de aços inoxidáveis, né? Especialmente em materiais de ligas ferrosas. Ele foi criado para avaliar as proporções de ferrita e austenita em diferentes composições químicas, o que permite prever o comportamento do metal após a soldagem, né? Esse diagrama até hoje é utilizado, ele não caiu em desuso ainda, né? Ele tem muita utilidade. Só para você ver que ele tem tanta utilidade que em grande maioria dos projetos de soldas utilizam o diagrama de Scheffler para a gente analisar a poça de fusão, como é que vai estar essa região da poça de fusão. Agora vamos apresentar o diagrama propriamente dito, né? Onde nessa região do eixo X a gente vai ter o cromo equivalente, onde ele vai representar os elementos que estabilizam a ferrita, onde a gente vai ter o cromo, o molibdênio, o nióbio e o silício. Né? Essa seta aqui, essa seta gigantesca, ela define que os valores vão estar nessa região aqui, vão aumentar, né? Vão de zero e vão subindo, né? São crescentes. E o diagrama de Scheffler ele também nos dá outra medida, né? Que é a questão da porcentagem de ferrita nessa região intermetálica aqui de austenita mais ferrita, que vai de 0% até 100% de ferrita. Posteriormente a gente vai detalhar essas regiões aqui que o Scheffler ele definiu, né? Agora falando sobre o eixo Y, que vai ser referente ao Nica equivalente, ele vai representar, o eixo Y ele vai representar os elementos que estabilizam a austenita, ou seja, são elementos austenitizantes. É válido ressaltar que na parte dos elementos austenitizantes, que a austenita ela tem alta ductilidade e tenacidade. Os elementos que estabilizam a austenita são níquel, o carbono, o nitrogênio e, por fim, o manganês. Da mesma maneira, né? Eles vão estar de forma crescente, de 0 até 30 aqui no caso. Né? Novamente, a gente tem aqui as porcentagens de ferrita no diagrama de Scheffler, também é uma medida bastante interessante. Agora a gente vai para a parte das divisões. Eu havia falado que existiam divisões no diagrama de Scheffler. Né? São divididas em zonas ou regiões. São nomenclaturas sinônimas, né? São sinônimos. No caso, Scheffler dividiu em 5 grandes regiões, onde 4 dessas regiões a gente deve evitar e uma região, que no caso é a quinta, que a gente tende a ter soldas, poças de fusão, que não vão ser isentas de defeitos. Falando agora da região 1, na região 1 a gente vai ter uma solidificação austenítica, ou seja, uma região austenítica aqui, né? Onde ela vai dessa região aqui, ó, o limite dela, que é essa zona, a zona de limite, a gente vai ter problemas de fissuras a quente na zona de fundição e na zona termicamente afetada, né? Essa é uma das regiões que a gente deve evitar. Aliás, todas as 4 regiões que eu irei falar agora devem ser evitadas no projeto de solda, né?
A segunda região a gente vai ter alto teor de liga, né, que são aqui a região do ácido duplex, que a gente vai ter a formação de intermetálicos, uma perda de ductilidade e tenacidade, né? Ela vem dessa região aqui, ó, o limite de fronteira dela é essa. Na terceira região a gente vai ter um crescimento de grão e fragilidade a alta temperatura. Essa região aqui é a região ferrítica, né? A região da ferrita. E a quarta região vai ser a região de formação martensítica. A gente vai ter um grande risco de fissuras a frios, ou seja, trincas a frios. Ela vai estar nessa região aqui, ó. Ela está nessas fronteirazinhas, vai ser referente à formação martensita. E chegando agora à quinta região, que essa região aqui que parece com um bumerangue, ela vai ser referente a onde não vai ter problemas, não vai incumbir problemas na nossa poça de fusão, ou seja, não vamos ter nenhum desses defeitos nessa região aqui, não vamos ter fissuras, não vamos ter perda de ductilidade, vai ser a região de ponto ótimo, ou seja, não há perdas de características nem de propriedades na região 5, na nossa poça de fusão, ou seja, é uma região que deve ser sempre valorizada e que a gente tem que procurar estar dentro dessa região aqui quando estiver fazendo uma solda, né? A nossa poça de fusão tem que estar nessa região. Agora, dando continuidade, a gente vai para os estudos de caso, né? Onde no primeiro caso vai ser um caso mais didático para mostrar essa questão da diluição. A gente vai ter um metal de base com um cromo equivalente de 5, um níquel equivalente de 9 e um metal de adição vai ter o cromo equivalente de 20 e o níquel equivalente de 24. A primeira hipótese que a gente vai ter que vamos ter uma diluição de 50%, né? Aqui nós temos o diagrama de Schaefer, onde primeiro a gente vai traçar aqui do metal de adição. Traçamos essas duas linhas, a interseção delas vai gerar o ponto do metal de adição. Fazemos isso agora para o metal de base. O metal de base ele tem 9 de níquel equivalente, ou seja, a gente olha para a ordenada, e 5 de cromo equivalente, ou seja, a interseção dessas duas linhas vai me dar o ponto do meu metal de base, né? A interseção do níquel equivalente com o cromo equivalente dá essa interseção. Agora o diagrama de Schaefer diz o seguinte: pegue e trace uma linha do metal de base para o metal de adição. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa linha que foi traçada aqui, dividir em 100 partes. Onde? Agora a gente faz uma análise. A gente vai ter 50% de diluição. Esse 50% de diluição a gente pega do ponto do metal de adição para o metal de base. Quando a gente faz essa divisão por 100, né, 100 partes, 56% vai estar basicamente nessa região aqui, ó. Onde essa região de diluição, a nossa poça de fusão caiu numa região austenítica, onde nós sabemos que vamos ter fissuras. A gente vai ter fissuras a quente nessa região. Infelizmente, caímos numa região que não vai estar isenta de defeitos, né? E quando a gente vai para o próximo exemplo a gente vai variar só a questão da diluição. A gente pegou uma diluição agora de 32%. Como os dados são os mesmos, né? Eu não vou detalhar muito, mas o metal de base é o mesmo do exemplo anterior, o metal de adição é o mesmo do exemplo anterior. O seguinte é que a gente vai só variar essa porcentagem de diluição, né? Novamente, os mesmos valores, né? Ou seja, vai ser idêntica a colocação aqui dos dados. Quando a gente faz a análise essa linha que vai do ponto do metal de adição, do metal de base até o metal de adição, e pegamos os 32%, ela vai estar na região austenita ainda, né? Que, querendo ou não, vai ser uma região que vai ter fissuras a quente, né? E também um problema na zona de fusão, na zona de fundição. Ou seja, com 32% ainda não estamos numa região de poça de fusão isenta de defeitos. Agora, quando a gente vai para o segundo caso, onde a gente pega o metal de base, que é o mesmo, né? A gente vai ter cromo equivalente de 5 e níquel equivalente de 9, e mudamos o metal da adição, vocês vão ver que vai ter uma guinada agora da diferença da nossa análise, né? Metal da adição, o cromo equivalente a 35 e o níquel equivalente com 15. E a primeira hipótese que a gente está trabalhando é o quê? 56% de diluição. Quando a gente traça agora o gráfico, né, pega o gráfico, o diagrama de Schaefer, vamos traçar primeiro o metal da adição. O metal da adição, pegamos o quê? Ele tem 15 de níquel equivalente,
e 33 de cromo. Tração. A interseção dessas duas linhas me dá o ponto onde está o metal de adição. Está na região aqui dos ácidos duplex, que tem a austenita mais ferrita. E quando a gente vai agora para o metal de base, o mesmo tem 9 de níquel e 5 de cromo equivalente. A interseção dessas duas linhas me dá o ponto onde está o metal de base. Vamos agora fazer o seguinte. O diagrama de Sheffield diz: pegue e una esses dois pontos. Pegamos, unimos agora e vamos dividir em 100 partes. Fazendo essa divisão, vamos ver que vamos analisar onde é que está os 56%. Lembre-se que a gente sempre pega do metal de adição para o metal de base. Pegando os 56%, o mesmo vai estar na região, na quinta zona, que foi definida por Sheffield, onde a minha poça de fusão ela vai estar isenta de quê? De defeitos, uma região de ponto ótimo. Ou seja, soldando metal de base com essas características de níquel equivalente, cromo equivalente e esse metal de base, a gente vai ter uma poça de fusão isenta de defeitos. Agora, analisando o mesmo metal de base, só que variando a porcentagem de diluição. Ou seja, os pontos irão ser os mesmos, porém, a gente vai ter uma taxa de diluição diferente. Agora, traçamos essas duas linhas e vamos ver a diluição. Né? A diluição foi 32%. Quando a gente analisa do metal de adição para metal de base, vamos supor que aqui seja 100%, essa linha são 100 partes, o 32% está fora da região do bumerangue, aqui a região 5. Está fora, está na parte dos ácidos duplex com uma porcentagem de 40% de ferro, de ferrita. Né? Ou seja, a gente vai ter uma poça de fusão com defeitos, né? Não vai estar isenta de defeitos. A gente vai ter questão de a precipitação das fases, né? Infelizmente, caiu numa região que não vai ter uma poça de fusão sem defeitos. E quando a gente vai para agora para esse segundo caso, onde tem um metal de base com cromo equivalente de 9 e níquel equivalente de 7, e o metal de adição agora mudou, né? A gente tem o metal de adição com cromo equivalente de 34 e níquel equivalente de 10. A primeira hipótese é o quê? A gente tem a diluição de 50%. Quando a gente traçar as linhas que referem-se ao níquel equivalente do metal de adição e traçarmos a do cromo equivalente, onde ele tem um valor de 34, a interseção delas vai dar o ponto do metal de adição. E fazendo a mesma metodologia para o metal de base, ele tem 7 de níquel equivalente e 9 de cromo. A interseção dessas duas retas me dá o ponto onde está o metal de base. Agora pegamos a metodologia do diagrama Sheffield e diz o seguinte: pegue e trace uma linha reta, uma linha ligando o metal de base até o metal de adição. Perfeito, traçamos. Agora vamos fazer o quê? Dividimos em 100 partes e analisamos a diluição do metal de adição para o metal de base. Fazendo o seguinte, fizemos essa divisão, quando a gente vai ver, 56% está na região de ponto ótimo. Ou seja, nossa poça de fusão vai estar isenta de defeitos por estar na região de ponto ótimo, que é a região 5. Região que é isenta de defeitos, diferente das outras regiões, das outras 4 regiões. Se caísse fora aqui, a gente teria defeitos. Se cair nessa região, cair na austenita, a gente vai ter fissuras a quente. Se cair na parte mais tensita, vamos ter fissuras a frio. E assim por diante. Nessa análise agora, a gente vai só mudar a questão da diluição. O metal de base e o metal de adição são os mesmos. A gente vai o quê? Variar a diluição. Fazendo a mesma análise, a interseção dos pontos de níquel e cromo equivalente vai nos dar o ponto de metal de adição. Fazendo a interseção também do metal de base do níquel e do cromo vai me dar o ponto do metal de adição. E traçamos agora a linha que liga o ponto do metal de adição para o metal de base, metal de adição e metal de base. E fazemos a análise do metal de base para o metal de adição. Quando a gente divide as 100 partes, né? 32% estaria onde? Está nessa região aqui. Está na região de precipitação de fase, que é a região dos ácidos duplex, né? Onde a gente vai ter defeitos. Ou seja, variando a diluição, a gente tem
podemos ter uma grande discrepância de regiões, né? A gente viu que com 56% a gente está com a posse de difusão na região de ponto ótimo, onde está isenta de defeitos, e com 32% a gente viu que já vamos encobrir defeitos na nossa peça. Ou seja, a taxa de diluição vai influenciar na nossa posse de difusão, se ela vai ter defeitos ou não. E por fim, chegamos agora à parte das referências bibliográficas, e que foram essas, baseíssimo para fazer o trabalho, e agradeço pela atenção.